Olá, meus amigos, mais uma aula, Lei Complementar 5901, Minas Gerais, a Lei de Organização e Divisão Judiciárias do belo estado de Minas Gerais, sua casa em breve. Muito bem, gente, e o meu nome é Leonardo Torres e mais uma vez é um grande prazer, uma grande satisfação estar com vocês, nobres colegas, em mais uma aula. Gente, tudo nosso, pura vida, a gente dá pra ser feliz. Muito bem, gente, a aula de hoje, aliás, antes da aula de hoje, vamos aqui a mensagem do dia. Cadê você, fofo? Apareça a mensagem do dia. Cadê você? A frase do bem. Vamos lá, gente. Hoje aqui é uma manhã preguiçosa. Mas enfim, vamos estudar. Vamos lá, gente. Olha aqui, Frase do dia. Se a caminhada está difícil, é porque você está no caminho certo. Gostei, família. Frases do bem. A gente aproveitar o gancho aqui, para não perder a tradição também. Aqui os meus contatos para que os nobres colegas entrem em contato. Leonardo Torres, sou eu. Temos aqui o link para o meu e-mail, para a minha fanpage no Facebook e também o link para o meu sítio, para o meu site. E não se esqueçam também de se inscrever lá no meu canal do YouTube. Beleza? Muito bem. Vamos lá, gente. Vamos lá, então. Estamos aqui, então, tratando da lei complementar, que nos interessa. Peraí que tem uma questão técnica aqui, gente. Segundo, tá rapidinho aqui que em meia hora eu resolvo. Tô brincando. Deixa rapidinho aqui, Vamos lá, questão técnica. Vamos aqui para o nosso manual caseiro, gente, que nós sabemos que, por sinal, é o manual caseiro mais completo do Brasil. Só que, para tanto, temos aqui que ter o manual caseiro. Manual caseiro, cadê você? Apareceu. Vamos lá, então, gente, Vamos aqui para o nosso manual caseiro. Legal, vamos para ele. Vamos lá, então. Então, estamos aqui, para que não percamos aqui a tradição também, gente, vamos lá. Vou colocar aqui, LC, Lei Complementar de número 59 de 2001, que nós sabemos que é a Lei de Organização e Divisão Judiciárias de Minas Gerais. Legal, gente? Aula de hoje, vamos aqui mudar a cor. Nós iremos tratar aqui, eu vou abreviar, tá? Aliás, não vou abreviar, não. Vamos tratar aqui do título 3. Gente, o título 3, ele vai tratar basicamente do que, gente? Dos órgãos auxiliares dos juízos. Vamos aqui, dos órgãos auxiliares dos juízos. Tudo bem, gente? E é fundamental que vocês, complementem, lógico, os estudos, lendo aí a lei seca, é fundamental. Gente, o artigo 50, aliás, o artigo 250, ele é super importante, por quê? Vamos colocar aqui, artigo 250, ele nos interessa, ele vai tratar do quê, gente? Do quadro de servidores da Justiça de Primeira Instância. Vamos lá. Então, é quadro, de servidores, lógico, de primeira instância. Gente, não se esqueçam do que, eu já comentei isso, hein? Não se esqueçam do que, gente? Que, na verdade, o quadro de servidores é o conjunto de cargos que integram a estrutura daquele órgão ou daquela entidade pública. Quadro é o conjunto de cargos públicos que integra a estrutura daquele órgão ou daquela entidade pública. E só para relembrar, gente, o que é um cargo público? É a unidade mais simples de poderes e deveres da administração pública, que é criado por lei, com denominação própria, vencimento próprio, competências próprias. E você que ocupa um cargo público, você é um servidor público. E o conjunto de cargos públicos daquele órgão dá-se o nome de quadro de pessoal, beleza? Gente, pensem assim, o cargo público, por exemplo, o cargo público efetivo permanente, ora está ocupado, ora está vago. E é por isso que concurso público é igual Faustão, é igual missa, é igual, sei lá, enfim, gente, tem todo domingo. Porque imaginem o número de servidores públicos que por ano não se aposentam, falecem, são demitidos, exonerados, são milhares. E se a administração pública não preenche um cargo efetivo por meio de concurso, o Estado para. Então, concurso público nós sempre teremos, ora mais, ora menos. Basta que você se prepare. Legal, que eu tenho certeza que o dia, a sua hora chegará. Gente, esse quadro de servidores aqui, vamos lá. De acordo com o artigo 250, ele é composto, cuidado, hein? Quadro de servidores públicos do Poder Judiciário, Minas Gerais, primeira instância. Muito bem. Ele é composto aqui, gente, por cargos públicos efetivos, de acordo com a lei, tá? E ele é composto, gente, por cargos públicos em comissão. Cargos públicos efetivos ou cargos públicos em comissão. Daí você pergunta, professor, qual que é a semelhança entre um cargo efetivo e um cargo em comissão? Gente, ambos são cargos públicos, tá?
criados por lei, com denominação própria, vencimento próprio e competências próprias. Qual que é a diferença? Eu já comentei, gente, ó. Cargo efetivo é um cargo permanente, legal, que aqui no Brasil você só irá ocupá-lo se for aprovado em concurso público, de provas ou provas e títulos. Agora, os cargos em comissão, gente, são cargos transitórios, são cargos políticos. Em latim, são denominados como cargos ad nutum. Como assim cargos ad nutum? Livre nomeação e livre exoneração, sem concurso público. Legal, gente? Então a própria lei complementar estabelece que o quadro de servidores aí de primeira instância do Poder Judiciário, ele será composto por cargos efetivos, permanentes, lógico, que representam a avassaladora maioria, e também cargos em comissão, cargos políticos. Tudo bem, gente? Legal. Outro ponto importante, a lei prossegue e fala o seguinte, ó, que os cargos efetivos, eles podem ser cargos, aliás, eles serão sempre cargos de carreira. Então esses cargos efetivos, eles serão cargos de carreira. Eles jamais serão cargos isolados, né, praticamente extintos aí dos quadros da administração pública. Então cuidado porque, gente, o cargo efetivo, que é o permanente concurso público, ele será sempre de carreira, nesse caso aqui. O que é um cargo efetivo de carreira? É aquele que tem um plano de carreira, que admite a promoção. Ele tem lá padrões, tem níveis, classes. Legal? O cargo isolado, que nesse contexto aqui eles não existem, são aqueles cargos efetivos que, embora permanentes, eles não admitem a promoção, tá? Tem alguns municípios e alguns estados que, infelizmente, ainda mantêm cargos isolados. Por que, infelizmente, professor? Gente, porque, né, isso é um fator que desmotiva quem os ocupa, porque sabe que dali, né, não sairá, porque o cargo isolado, a contrário senso aí do cargo efetivo, ele não admite aliás, o cargo isolado, diferentemente aí do cargo de carreira, ele não admite a promoção, tá? Então é isso aí, gente, ó. Então o quadro de servidores de primeira instância, ele é composto por cargos efetivos de carreira e cargos em comissão. Gente, cuidado, porque também não se esqueçam, eu já falei sobre isso, mas eu insisto em repetir. O cargo em comissão, já que é um cargo político, né, de livre nomeação e livre exoneração, de acordo com a própria Carta Magna, de acordo com a própria Constituição Federal, ele só terá atribuições de direção, chefia ou assessoramento. Se for uma atribuição técnica, por exemplo, um técnico judiciário, tem que ser acometida a um servidor efetivo concursado. Beleza? Muito bem, então venham comigo, prossigamos. Gente, dentro aqui do artigo 250, nós temos ainda aqui o parágrafo 1º, que é super importante porque, gente, o parágrafo 1º, ele vai tratar da lotação. Como assim, professor? Lotação? Não entendi. Gente, lotação é o seguinte, como que ocorrerá essa distribuição de cargos dentro aí da circunscrição judiciária mineira? De que forma que serão distribuídos esses cargos dentro aí do Poder Judiciário Mineiro, primeira instância? Cuidado por quê? Cuidado por quê, gente? Essa lotação, essa distribuição, ela não se dá por lei não, tá? Ela se dá por ato normativo. Vamos colocar aqui, gente, ó. Essa lotação, ela se dá por ato normativo, gente, que não se esqueçam que é um ato infralegal, que será indicado lá no regimento interno do próprio Tribunal de Justiça. Então, mais uma vez, gente, a distribuição, a lotação desses servidores, ela não se dá por uma lei propriamente dita, e sim por um ato normativo, que é um ato infralegal, a ser indicado aí no próprio regimento interno do Tribunal de Justiça. Legal? Muito bem. Gente, e cuidado porque outro ponto importante também que vale a pena destacar. O parágrafo 3º aí do artigo 250, ele traz uma questão que nós sabemos, mas enfim, só para relembrar, que os cargos efetivos de carreira, óbvio, eles serão providos por concurso público. Concurso público de provas ou provas e títulos. Concurso público de provas ou provas e títulos. Só para relembrar, gente, de acordo com a Constituição Federal, qual que é o prazo de validade de um concurso público? Até 2 anos e pode ser prorrogado uma única vez por igual período. Então, por exemplo, o prazo inicial de validade previsto no edital, 6 meses, pode, até 2 anos, 6 meses pode. Se for prorrogá-lo por mais uma única vez por mais 6 meses. Prazo inicial, 1 ano, pode. Se ele for prorrogado mais uma única vez por mais 1 ano. E só um toque importante, hein, gente? Essa prorrogabilidade, ela tem que ser feita dentro da validade do primeiro período. Então, por exemplo, o prazo inicial, 1 ano. E passou 1 ano, ferrou, vamos aqui prorrogá-lo. Não pode. Se for prorrogar, desde que o faça dentro da vigência aí do primeiro período. Tudo bem? Legal. Outro ponto importante, gente. Só para relembrar.
Quais são as fases que eu devo superar para que eu possa exercer um cargo efetivo? Vamos lá, cargo efetivo é um cargo permanente, né? Concurso público, legal. Nomeação, né, onde se preenche o cargo, lógico, obedecendo uma ordem de classificação. Depois vem a posse, onde você que foi nomeado comparece à repartição pública, aceita a nomeação e se torna um servidor, é empossado. E a última fase é o exercício. Concurso, nomeação, posse e exercício. Não se esqueçam. Cargo é preenchido na nomeação. E o nomeado tornar-se-á um servidor na posse. A pergunta é a seguinte: candidato classificado em concurso público hoje aprovado, ele tem o direito à nomeação ou apenas uma expectativa? Gente, cuidado, por quê? O que os tribunais entendem hoje? Que se o candidato for classificado dentro das vagas oferecidas, ele terá o direito líquido e certo à nomeação. Imediata não, né? Durante lá o prazo de validade do concurso. Agora, se ele for classificado além das vagas que o edital disponibilizou, ele terá apenas uma expectativa de direito e nada garante que a administração pública irá nomeá-lo. Gente, por que a administração pública hoje em dia, infelizmente, de forma malandra, ela oferece o número mínimo de vagas, uma vaga, meia vaga, para que não tenha essa pressão do Poder Judiciário de nomear todos aqueles que foram classificados? Então, infelizmente, o que os editais fazem? Oferecem o número mínimo, que é um número irreal, ilusório, e vai nomeando lá os candidatos com muita tranquilidade, sem pressão do Poder Judiciário. Por exemplo, aqui em Santa Catarina, colegas, o penúltimo concurso do Tribunal de Justiça aqui de SC não tinha nenhuma vaga, era cadastro de reservas. Sem direito à nomeação alguma. Legal. Foram nomeados mais de 600 servidores. No último concurso, já com a banca FGV, foram disponibilizadas, 20 vagas. Foram nomeados mais de 350 servidores. Então hoje o número de vaga para fins de concurso é instituto alegórico. Ah, eu não vou prestar que tem meia vaga. Preste por quê, gente? Nós quase sempre temos muito mais vagas do que aquelas que foram lá disponibilizadas no edital. Fiquem ligados, tá? Muito bem. Gente, prosseguindo aqui então, outro ponto importante que também nos interessa, gente, vamos tratar aqui, do título dentro aqui da lei complementar. Gente, vocês já notaram isso, né? É humanamente impossível tratar dispositivo por dispositivo. Qual que é a proposta aqui? Dar um rolê, dar um passeio aqui dentro dessa lei complementar, destacando os pontos mais relevantes. Só que é fundamental que vocês complementem os estudos nas suas horas insulares, né? Nas suas horas isoladas de estudo. Muito bem. Vamos lá, gente, o título, vou abreviar agora, tá? O título 4, ele vai tratar do quê, gente, Ele vai tratar aqui, dentro dele, do título 4, que nos interessa agora, o capítulo 1. Sabe por quê, gente? O capítulo 1, ele vai tratar da parte boa. Que parte boa, professor? Os direitos concernentes aos servidores públicos do Poder Judiciário Mineiro. Então, o título 4, capítulo 1, dos direitos concernentes aos servidores públicos do Poder Judiciário Mineiro. Legal. Vamos aqui mudar a cor. Gente, o primeiro direito que eu comento dentro aqui do nosso manual caseiro é aquele previsto lá no artigo 260. Artigo 260. A permuta. A permuta, na verdade, é a troca. Então, por exemplo, um servidor público com cargo, com uma especialidade X, ele é lotado numa comarca tal, e ele gostaria muito de ser transferido, removido para a comarca X. Então eu sou lotado, por exemplo, na comarca Y, eu gostaria muito de ir para a comarca X. E tem um servidor da comarca X com cargo, com as especialidades idênticas às minhas, que tem muita vontade de vir para a comarca Y. Então é feita uma permuta, uma troca. Lógico, desde que sejam cumpridos alguns requisitos. E o que vocês notarão, gente? Que essa permuta, ela tem que ser autorizada pelo presidente do Tribunal de Justiça, é um ato discricionário. Vamos lá então, gente, essa troca de servidores, lógico, desde que de comarcas distintas. Vamos colocar aqui, gente, quais os requisitos para que haja essa permuta? Vamos colocar aqui então requisitos para que você proceda à permuta. Vamos lá, gente, o primeiro requisito é que sejam lá servidores do foro judicial. Vou abreviar, tá? Servidores do foro judicial. Primeiro requisito. Servidores do foro judicial, lógico. Segundo requisitos, que sejam comarcas distintas.
servidores do Foro Judicial, comarcas diferentes, comarcas distintas. Legal, gente. E outro requisito importantérrimo, hein? É fundamental que os cargos, objeto aí da permuta, eles tenham o quê, gente? Vou abreviar, tá? Especialidades idênticas. Então, de acordo com a lei complementar, é fundamental que os cargos tenham especialidades idênticas. Olha a pegadinha do malandro, olha a pegadinha do glu-glu. Pegadinha é a seguinte, ó. Para que haja permuta entre dois servidores, eles, lógico, devem ser servidores do Foro Judicial, muito bem, comarcas distintas, e os cargos devem ter o que? Especialidades semelhantes. Errado. Especialidades idênticas. Muito bem, gente. E lógico, né, não se esqueçam que tudo dependerá também da autorização lá do presidente do Tribunal de Justiça. Vou abreviar, tá, gente? Até para otimizar o nosso tempo aqui, que é curto. Então é fundamental que haja aqui a autorização do presidente do Tribunal de Justiça. É um ato discricionário. Professor, só para relembrar, o que é um ato discricionário mesmo? Gente, não se esqueçam que os atos administrativos, quanto ao regramento, quanto à liberdade que a administração tem ou não para praticá-los, eles podem ser divididos entre atos discricionários e atos vinculados. Ok. O que é um ato vinculado? É aquele ato que a administração pública irá praticá-lo sem nenhuma margem de liberdade, sem nenhuma margem de apreciação subjetiva. Só há um caminho, um momento, quem define é a lei. Exemplo clássico, concessão de um alvará de licença para que você conduza lá o seu urumili. Muito bem, gente. Se você for aprovado em tudo, pagou as taxas todas, foi aprovado no exame teórico lá dos pauzinhos, no exame prático, só atropelei um cone, mas passei, a administração pública é obrigada a conceder-lhe a sua CNH, com alvará de licença. É um ato vinculado. A lei obriga que a administração pública conceda. Agora, por exemplo, aqui, gente, ó, por mais que os servidores cumpram o requisito para que haja permuta, ainda o presidente do TJ poderá indeferir. Ele poderá negar o pleito. É um ato discricionário. Ele é que verificará se é interesse público autorizar ou não a permuta. Ou seja, a permuta é um ato discricionário e não um ato vinculado, tá, gente? Se fosse um ato vinculado, se os servidores cumprissem os requisitos para tanto, o presidente do TJ deveria outorgar-lhes, aliás, deferir o pedido. Não é assim, é um ato discricionário. Muito bem, gente. Prossigamos, então, prossigamos. O artigo 261, gente, super importante, o artigo 261, ele vai tratar do quê, gente? Ó, o artigo 261, ele vai tratar do Instituto da Remoção. Gente, cuidado, hein? Não confundam remoção com a permuta, gente. Porque a remoção refere-se a quê? Ao deslocamento do servidor. Ao deslocamento do servidor, gente. Ao deslocamento do servidor. Lógico, gente, no mesmo quadro de pessoal. Ok? No mesmo quadro de pessoal, gente. Deslocamento do servidor no mesmo quadro de pessoal para outra comarca, né? Comarca distinta, para outra comarca. Só que aqui é interessante porque, gente, na remoção é fundamental que haja um cargo público vago. É fundamental que haja um cargo público vago. É fundamental que haja um cargo público vago. Calma lá então, professor. Comarca X, comarca Y. Meu sonho é mudar para a comarca Y. Opa, fiz uma pesquisa lá e notei que tem um cargo público vago. Eu posso pleitear a minha remoção, lógico, desde que sejam cargos que tenham também especialidades idênticas e desde que haja também a concordância do presidente do Tribunal de Justiça. Lógico, coleguinhas, que também se trata aí de um ato discricionário. Permuta, troca de servidores. Remoção, cargo vago, eu solicito e desde que o presidente aí do TJ concorde, eu serei removido. Desde que sejam cargos, lógico, que tenham lá especialidades idênticas. Ok? Legal. Vamos prosseguir, gente, sem perder tempo, aqui o nosso tempo é curto. Outro ponto importante também é aqui, ó, outro direito que cabe lá ao servidor público. De o artigo 263, ele vai tratar aqui de uma licença que os servidores públicos do Poder Judiciário têm. Aliás, o artigo 263 foi revogado, tá, gente? O artigo 264 e também aqui o artigo 265, ó. Ele vai tratar da famosa licença para assuntos particulares. Gente, cuidado porque você fala assim, professor, quer dizer então que o professor... Aliás, quer dizer que o servidor do Poder Judiciário, ele só tem direito a uma licença para tratar de assuntos particulares? Não, gente, cuidado por quê?
que vocês notarão que o estatuto que rege os servidores públicos civis, o estatuto que rege os servidores públicos civis do Poder Executivo de Minas Gerais também se aplica lá aos servidores do Poder Judiciário, no que não for confrontante aqui com esse estatuto. E vocês notarão que o outro estatuto traz várias licenças. Eu insisto, gente, o estatuto dos servidores públicos civis do Poder Executivo de Minas Gerais, ele também se aplica a vocês. Lógico, naquilo que não confrontar com essa lei especial aqui. Ok, gente? Vocês notarão lá que o estatuto dos servidores públicos civis do Poder Executivo, ele traz várias outras licenças, tá? Legal. Já a licença é uma vantagem, é um direito, só que é um direito, uma vantagem não pecuniária. Por que não pecuniária? O intuito, o ânimos, não é remunerá-lo, é autorizar que você se ausente do cargo, volte e não seja punido. Eu concordo, algumas são remuneradas, outras não, ok? Mas só que o intuito o intuito principal, o objetivo principal é autorizar que você se ausente, volte e não seja punido. Vou aproveitar o gancho aqui, gente, vamos conferir aqui, ó. Na lei, no próprio texto cru da lei, o que, gente? Essa licença aqui, cadê você, lei? Apareça. A lei sumiu. Ah, não, tá aqui, ó. Aqui, gente, ó. Artigo 264. A licença para tratar de interesses particulares, requerida por servidor, somente será concedida após 2 anos de efetivo exercício. Então, calma lá. Primeiro requisito para que você possa requerê-la após 2 anos de efetivo exercício. Muito bem. E terá duração máxima de 2 anos, perfeito, vedada a prorrogação, a renovação dentro dos 3 anos seguintes ao seu término. Então espera um pouquinho. Gozei a licença para assuntos particulares. Prazo máximo 2 anos. Em até 3 anos ela não pode ser renovada ou prorrogada. Somente após o que? 3 anos a contar do término da primeira concessão. Legal. E o artigo 265, gente, ó. A licença para assuntos particulares poderá ser revogada no interesse da justiça, facultando-se outro sim ao servidor licenciado retornar ao serviço a qualquer tempo, mediante desistência do restante da licença. O requerente aguardará a concessão da licença exercendo o cargo. Olha que interessante, gente. A concessão dela é um ato discricionário, a administração poderá ou não concedê-la. Tanto que a administração poderá revogá-la por entender que, embora seja um ato legal, a sua concessão é um ato inútil para a administração pública, ou ela poderá ser cancelada pelo próprio servidor público, que poderá retornar ao exercício do cargo. Tá, gente? Licença para assuntos particulares. Muito bem. Vamos voltar aqui então para o nosso manual caseiro. Legal? Gente, super fácil, é super tranquila essa matéria aqui, né? Vamos lá então. Opa, volta para cá, voltou. Vamos tratar agora do que, gente? Ó, do artigo 266. O artigo 266, ele vai tratar de um ponto super importante também. Mais um direito concernente aos servidores do Poder Judiciário Mineiro. Férias prêmio. Olha que delícia, hein? Férias prêmio. Isso aqui você só encontra mesmo no âmbito da administração pública, né, gente? Já viram alguém na iniciativa privada ter férias prêmio? Não existe isso, né? É um dos benefícios que os servidores públicos têm. Gente, alguns estatutos chamam de licença-prêmio, e na esfera federal isso aqui é chamado de licença para capacitação. Mas enfim, aqui no âmbito do Poder Judiciário Mineiro, vamos lá, gente, ó. Após, vou colocar aqui, ó. Após quanto tempo, gente? Vou colocar aqui, ó. Após 5 anos de efetivo exercício, hein? Então, por exemplo, se você exercer um cargo em comissão antes de ser aprovado no concurso público, aquele lapso temporal não será computado. Após 5 anos de efetivo exercício, o servidor público, ele gozará férias por 3 meses. Olha que legal, gente. Férias por 3 meses. 3 meses remunerados. Ok, gente? E olha que interessante, hein? O próprio parágrafo 2º do artigo 266, ele fala o seguinte, ó. No caso de falecimento aí do servidor público, que faria jus aí a essas férias prêmio, o seu cônjuge ou companheiro aí no âmbito da união estável ou na falta destes seus herdeiros serão indenizados em relação a essas férias, tá, gente? Então, após 5 anos de efetivo exercício, o servidor público se licenciará por até 3 meses a título aí de férias prêmio e elas são remuneradas, tá, gente? Na esfera federal,
a lei que representa o Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais é a Lei 8.112 de 90. E lá no artigo 97 ela prevê que não são férias, não prêmio. É uma licença para capacitação. Só que é o mesmo esqueminha. Após 5 anos de efetivo exercício, o servidor federal ele se licenciará por até 3 meses para fazer um curso de capacitação no interesse da administração pública. E notem que aqui, gente, no âmbito estadual, não se exige aí que você faça um curso de capacitação. Beleza, gente? Muito bem. Gente, então basicamente era isso que eu tinha para falar, tá? E não se esqueçam do que, gente? De complementarem aí os estudos lendo a lei seca, porque é muito comum em prova objetiva, prova mata-mata, as bancas pedirem o texto cru da norma. Não se esqueçam aí de ter o manual caseiro, bem completinho, gente, bem visual, numeração lógica. E também não se esqueçam de fazerem exercícios, questões anteriores da sua banca, porque, gente, se você conhece o estilão da sua banca, é meio caminho andado para o sucesso. Tudo bem, gente? E outro ponto importante, não se compare com ninguém, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua rotina, cada um tem o seu dia a dia. Eu sempre falo o seguinte, somos seres únicos, ou seja, essa comparação ela é impossível. Então, dentro das horas que você tem, dentro da sua rotina, faça o que for possível. Beleza, gente? Então é isso aí. Um beijo no coração, muita paz a vocês, bons estudos e até a próxima aula. Obrigado.